boa noite e bem-vindo ao Noite em Forks, o podcast para quem nunca superou a saga Crepúsculo. Porque, vamos ser sinceros, se você tá aqui, você também nunca saiu de Forks. Antes de começar esse episódio, se você tá ouvindo pelo Spotify, dá uma avaliada no nosso podcast. E se quiser, deixe o seu comentário. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Ah, não esquece de me seguir nas redes sociais. É @NoiteEmForks em todas elas. Vamos pro episódio de hoje? Quando a gente pensa em vampiros, normalmente imagina castelos antigos, capas pretas, gente misteriosa andando na neblina e aterrorizando vilarejos. Mas aí vem Stephenie Meyer e resolve criar uma família de vampiros que mora numa casa de vidro, vai pro ensino médio repetidas vezes, pesadelo, dirige carros de luxo e ainda decide não beber sangue humano. Nesse episódio, a gente não vai falar sobre os romances ou os dramas individuais. A ideia desse episódio é entender como essa família foi construída ao longo do tempo. Quem chegou primeiro, quem veio depois e como pessoas tão diferentes acabaram formando uma das famílias mais icônicas da literatura e do cinema. E calma, esse não é um episódio para mergulhar na história completa de cada personagem. Isso fica para depois, eu prometo que eu trago um episódio individual para cada. Hoje, a gente vai conhecer o panorama geral, entender quem são os Cullen e como essa família se tornou o coração da saga. Até porque Crepúsculo não é só uma história de amor. É uma história sobre pertencimento. E ninguém representa isso melhor do que os Cullen. Antes de eu começar de fato, eu queria falar que eu tô um pouquinho cansada e um pouquinho resfriada. Então, se a minha voz estiver um pouquinho diferente, é por isso. Eu creio que não vai interferir em muita coisa, mas se estranhar alguma coisa, já sabem por quê. Uma das coisas mais interessantes sobre os Cullen é que eles não são uma família de sangue. Eles são pessoas de épocas completamente diferentes, de lugares diferentes e com histórias totalmente diferentes. O que une todos eles é uma escolha, na verdade. Carlyle foi encontrando pessoas que estavam à beira da morte e decidiu transformá-las, oferecendo uma segunda chance. Então, essa família foi sendo construída ao longo de décadas e séculos. E é justamente isso que torna o grupo tão interessante. Ninguém ali nasceu Cullen, senão o Carlyle. Todos se tornaram Cullen. Se a gente for procurar o início dessa história, teria que voltar muito antes de Forks, muito antes da Bella, muito antes até do Edward. Tudo começa com o Carlyle Cullen. E assim, cara, eu acho que eu não exagero quando eu digo que sem ele não teria nenhuma das histórias que a gente conhece. Carlyle nasceu na Inglaterra, filho de um pastor que caçava criaturas consideradas sobrenaturais. Ironia do destino, ou não, acabou sendo transformado justamente na criatura que seu pai odiava, um vampiro. Ele passou anos tentando entender no que havia se tornado. Ao contrário da maioria dos vampiros, ele recusou a ideia de matar humanos. Foi um processo doloroso, difícil, solitário e, depois de muito sofrimento, descobriu que podia sobreviver apenas com sangue animal. Foi daí que nasceu o chamado vegetarianismo vampírico.
Essa decisão muda completamente o rumo da história, porque ela permite que vampiros convivam com humanos sem vê-los como alimento. E essa é a filosofia que se torna a base da família Cullen. Carlyle não cria apenas uma família. Ele cria um modo de vida, um conjunto de valores, uma forma diferente de existir. E é por isso que ele acaba se tornando a figura central da casa. Não porque manda em todo mundo, mas porque todos, de alguma forma, foram inspirados por suas escolhas. Além disso, ele escolheu usar a eternidade para salvar vidas, né? Ele é médico. Um vampiro cuja profissão é justamente impedir que pessoas morram, já começa diferente. O primeiro integrante a se juntar ao Carlyle foi o Edward. Na época, ele era só um adolescente de 17 anos que estava morrendo de gripe espanhola em 1918. A mãe do Edward, a Elizabeth Mason, sabia que ele não ia sobreviver. E aí ela pediu ao Carlyle para salvar o Edward a qualquer custo. Isso um pouquinho antes dela mesma morrer. E o Carlyle acata esse pedido. O Edward se torna o primeiro filho Cullen. Durante muitos anos foram só os dois. E isso criou um vínculo muito diferente do que o Carlyle tem com os outros membros da família, e a gente nota isso. Eu acho que dos filhos, né, o mais próximo dele é o Edward e depois vem a Alice. O Edward acompanhou de perto a construção daquela filosofia do Carlyle. Ele viu Carlyle lutar para manter os seus princípios. O Edward nunca foi simples. Mesmo admirando o Carlyle, ele passou por conflitos enormes com a própria natureza. E eu não sei se vocês se lembram, mas em determinado momento ele chegou a abandonar o Carlyle e a Esme, isso foi depois que a Esme chegou, para caçar pessoas. Mas na verdade não foram quaisquer pessoas, né? Foram criminosos. Tentando convencer a ele mesmo de que ele estava fazendo justiça. Inclusive, um desses homens que ele desviveu é o ex-marido, viúvo, enfim, da Esme. Depois disso, ele até volta arrependido, depois dessa fase passar, mas essa fase, né, mostra como ele sempre viveu, dividido entre o que ele queria ser e o que ele temia se tornar. O Edward ele tem muito medo de se tornar, como ele mesmo diz, um monstro, né, que é quem sai, que na visão dele são vampiros que saem matando pessoas por aí. É quase impossível falar da família Cullen sem perceber que o Edward funciona como uma ponte entre Carlyle e o restante da família. Na verdade, o restante dos filhos, né? Ele foi o primeiro, o mais antigo, o irmão mais velho. Alguns anos depois, o Carlyle ele reencontra a Esme. Eles já se conheciam antes. Ele já havia atendido a Esme no hospital, só que ela era mais nova. A Esme já gostava dele. E quando ela tenta se desviver, eles acabam se reencontrando. Ela estava praticamente sem chance de sobreviver, e aí o Carlyle vai lá e decide transformar ela. Além de se tornar a esposa dele, Esme acaba assumindo naturalmente o papel de mãe da família inteira. E eu acho que a Esme foi não sei, acho que a virada de chave para transformar aquele grupo num lar, sabe? Tudo bem que era só ela, o Carlyle e o Edward. Ela é quem acolhe todo mundo. É quem oferece conforto. É quem transforma uma mansão moderna em algo parecido como uma casa. Como a gente vê a mansão toda de vidro e a gente, tipo assim, bate o olho e já pensa, pô, casa. Mas a gente poderia bater o olho e pensar, shopping, porque é toda de vidro, né? Esme é uma personagem que muita gente subestima porque ela não tá envolvida nas grandes batalhas o tempo todo. Mas eu acho, minha opinião, é que os Cullen não funcionariam como família sem ela.
Enquanto Carlyle é quem coloca a família, tipo, pé no chão, Esme é o coração dela. E eu acho interessante que nos filmes eles mostram muito isso nos pequenos detalhes, né? Ela tá sempre recebendo todo mundo de bom grado, ela tenta manter a paz entre todos. É como se ela fosse a cola que mantém a família unida. Anos depois, chega Rosalie. Talvez nenhum integrante da família tenha uma relação tão complicada com a própria transformação. Porque a Rosalie nunca quis ser vampira. Eu acho que ela nunca nem pensou em imortalidade, poderes e nunca quis viver para sempre. Carlyle viu nela uma chance de salvar uma vida e até do Edward ter uma parceira, assim como ele tinha a Esme, né? Só que os dois deixam claro, tanto a Rosalie quanto o Edward, que eles só se viam como irmãos desde o princípio. Rosalie passou muito tempo ressentindo a própria imortalidade. Ela só queria ter uma vida comum, né? Casar, ter filhos, envelhecer. Isso faz dela uma das personagens mais complexas da saga. Ao contrário do que muita gente pode pensar, a Rosalie não odeia a família dela, mas nunca deixou de lamentar por tudo aquilo que perdeu. E é justamente por isso que ela tem um embate muito forte com a Bella no início. Enquanto o Edward romantiza a humanidade da Bella, a Rosalie sabe exatamente o valor da vida humana porque sente falta dela todos os dias. Só que no meio disso tudo, surgiu um motivo para ela seguir em frente. E esse motivo tem nome. Emmett Cullen. Pouco tempo depois, chegou o Emmett. E a história dele já começa de um jeito muito Cullen. Quem encontra o Emmett é Rosalie. Ela o vê sendo atacado por um urso e ela decide levá-lo até o Carlyle para salvar. Foi a primeira vez, e acho que a única, que a Rosalie pediu para alguém ser transformado. E foi assim que nasceu um dos casais mais queridos da saga. O Emmett é provavelmente o Cullen mais confortável com a sua condição. Para ele não tem tempo ruim. Enquanto vários personagens carregam diversos dilemas, ele parece simplesmente decidir aproveitar a eternidade. Ele traz leveza para a família. E vamos ser honestos, a família Cullen seria muito mais pesada sem ele. O Emmett faz piada no meio do caos e consegue arrancar um sorriso até quando todo mundo tá surtando. Na festa de 18 da Bella, todo mundo tá tenso porque é uma humana ali no meio deles, né? E aí, inclusive o Edward tá tenso. A gente ali já sabe que ele tá pensando em deixar a Bella, mas não tinha certeza. E ali o Emmett, pra tentar descontrair, ele fala pro Edward, pegando uma mulher mais velha, né? É claro que a família ainda não tá completa. Falta a nossa fadinha, Alice Cullen. Curiosamente ou não, Alice chega sem lembrar absolutamente nada da própria vida humana. Eu prometo trazer isso num episódio só dela. Ela já sabia da existência dos Cullen graças às suas visões e encontrou Carlyle porque sabia que aquele era o seu lugar. Como se ela sempre tivesse pertencido àquela família. E honestamente, depois de alguns minutos observando a Alice, fica difícil imaginar aquela casa sem ela. E tem outro detalhe. Ela chega junto com o Jasper, eles chegam juntos à família. Então, pela primeira vez, a família recebe 2 novos integrantes ao mesmo tempo. Uma parada curiosa, que eu não sei se vocês notaram, é que diferente dos irmãos e até da própria mãe,
a Alice encontrou os Cullen. Não foi, por exemplo, o Carlyle ou a Rosalie que achou. Não, ela sabia que eles existiam, esperou o tempo e foi para aquela família. E o Jasper chegou junto com ela porque ela teve a visão, né? Eles já estavam juntos nessa época. Talvez ninguém represente melhor o esforço necessário para seguir o estilo de vida dos Cullen, senão o Jasper. Ele chega carregando uma bagagem completamente diferente. Antes de conhecer a Alice e os Cullen, ele viveu em meio de guerras e conflitos entre vampiros. Seu passado é marcado pela violência. Ele treinou exércitos de vampiros recém-criados e conheceu o lado extremamente violento daquele mundo. Por isso, sua adaptação ao estilo de vida vegetariano foi mais difícil. Ele mostra que ser um Cullen não é uma questão de escolher. Existe esforço, disciplina, persistência, tudo isso alimentado todos os dias. Ele representa o esforço constante para ser melhor do que a própria natureza. Por muito tempo, essa foi a família Cullen. Carlyle, Edward, Esme, Rosalie, Emmett, Alice e Jasper. Uma família improvável formada por pessoas que não se conheceram em circunstâncias normais. Só que aí entra uma garota humana na história e tudo muda. Bella Swan chega a Forks sem imaginar que sua vida está prestes a se transformar. E o interessante é que ela conhece os Cullen primeiro como observadora. Diferente de todos os outros vampiros, ela vê aquela família de fora do mesmo jeito que a gente. Através dos corredores da escola, dos comentários dos colegas. Aos poucos, a Bella deixa de ser uma visitante e passa a fazer parte daquele mundo. Primeiro, emocionalmente. Depois, oficialmente, quando ela se casa com o Edward e se torna vampira. Aí ela entra definitivamente pra família. Agora é Bella Swan Cullen. E o interessante é que pela primeira vez alguém escolhe por si próprio, conscientemente, aquela vida de vampiro, sabendo exatamente o que está fazendo. Até porque a Bella não foi salva da morte como a grande maioria deles. Ela lutou para fazer parte daquele universo e acabou conseguindo. E o mais bacana, ou não, né? Depende da opinião de quem tá ouvindo. É que a Bella é a única que a gente vê a transformação acontecendo ali na nossa frente. Porque as histórias dos outros integrantes estão no passado. E a dela acontece junto com o leitor e o espectador. Só que aí, quando a Bella entra pra família, ela não muda apenas a vida dela, né? Ela muda a família de todos os Cullen. Porque como se já não bastasse a minha bichinha sofrer tudo que ela sofreu lá atrás, já dizia nosso amado cantor Gustavo Mioto, nada é tão ruim que não possa piorar. Bella ficou grávida de uma bebê híbrida. A formação dos Cullen não para por aí. A última integrante da família é uma das mais surpreendentes, se não a mais surpreendente. Renesmee Cullen, filha da Bella e do Edward. Um acontecimento que muitos vampiros acreditavam ser impossível. Renesmee representa algo completamente novo, porque ela não é humana, mas também não é 100% vampira. Pela primeira vez, os Cullen convivem com uma criança, e não é qualquer criança, porque é uma híbrida. E, de repente, a família que passou décadas fingindo ser composta por adolescentes ganha uma criança de verdade. Uma criança que cresce rápido, aprende rápido e acaba se tornando o centro das atenções.
cada membro da família desenvolve uma relação especial com ela. E não demora para ela ser o elo que une ainda mais a família. A existência dela também, né, desencadeou os acontecimentos finais da saga, colocando os Cullen ali numa guerra com os Volturi, que foi o maior desafio que eles já enfrentaram. Mas eu acho que a Renesmee merece um episódio só dela. Apesar da gente já ter um episódio dela, eu não falo só sobre ela, então sobre a história e tudo mais. Pessoal, a Paris Filmes mudou novamente a data de lançamento de Amanhecer. Tava pro dia 20 de agosto, eles trouxeram pro dia 13, que é o aniversário de casamento da Bella e do Edward, 13 de agosto. E a gente sabe, né, que a distribuição de Eclipse foi péssima. E o que a Paris Filmes pede pra gente fazer para que isso não ocorra, ou então que as chances disso ocorrer sejam menores? Elas pedem pra gente comentar nas publicações da nossa rede de cinema favorita, pedindo, né, o filme. No caso, eu fiz uma publicação sobre isso lá no Instagram, @noitinforks, que eu mostro como eu faço o comentário. Eu coloco lá nos comentários da rede de cinema, eu marco a rede de cinema e peço para trazer aqui, no caso, eu sou do Rio, eu peço para trazer Amanhecer partes 1 e 2, aqui pro Rio, legendado, que é a minha preferência e creio que seja a preferência da maioria do pessoal que me escuta. O legendado, no caso. Então, para que a grande maioria de nós que somos fãs de Crepúsculo, que queremos assistir no cinema esse finalzinho da saga, para que a gente possa ter essa possibilidade e essa oportunidade, vai lá nas publicações da sua rede de cinema favorita, ou então que mais tem na sua cidade, ou a mais próxima da sua casa, e comenta a sua cidade e que você quer Amanhecer partes 1 e 2. Assim a gente diminui as chances de ter uma péssima distribuição como foi em Eclipse. Eu, Isabela, mas não a Swan Cullen, acredito que Amanhecer por si só já tem uma distribuição bem melhor. Mas não vamos correr esse risco, né? O mais bacana é que nenhum deles é igual. Carlyle representa a compaixão, Esme o amor, Edward acho que é conflito, Rosalie talvez o ressentimento ou tristeza mesmo, Emmett é a leveza, Alice é a esperança, Jasper é o autocontrole, Bella representa a escolha e Renesmee o futuro. Cada personagem acrescenta uma pecinha diferente no quebra-cabeça. E talvez seja justamente por isso que muita gente gosta dos Cullen. Eles não são perfeitos, né? Eles brigam, discordam, guardam traumas, mas continuam escolhendo ficar juntos. E eu acho que esse é o sentido da história do clã Cullen. Não é só sobre vampiro, mas sobre encontrar o seu lugar no mundo, mesmo quando você parece completamente diferente de todo mundo ao seu redor. E agora que a gente conheceu a família como um todo, tá na hora de mergulhar na história de cada integrante. Porque por trás de cada Cullen tem uma história fascinante. E eu prometo, são fantásticas. Algumas delas são muito mais interessantes do que os filmes conseguiram mostrar. Mas isso eu trago nos próximos episódios. No fim das contas, os Cullen nos lembram que família não é sobre quem compartilha o seu sangue, mas sobre quem escolhe permanecer ao seu lado. E talvez seja exatamente por isso que, tantos anos depois, a gente ainda se sinta em casa quando volta para Forks.